Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma mensagem para a sua vida, irmãos, e hoje eu queria falar sobre uma jovem que ela tem apenas 11 anos. Irmãos, e ela foi vítima de algo, irmãos, que com certeza ela não esperava. Irmãos, segundo algumas coisas, ela está grávida. Irmãos, nós vemos que muitas vezes os homens têm se comportado de maneira muito irresponsável. Os homens têm feito muitas vezes coisas que não deveriam fazer com as mulheres. Irmãos, segundo algumas pessoas falaram, que existe uma juíza que se chama Joana Ribeiro, e ela encaminhou essa menina para um abrigo, para evitar que a mãe da menina continuasse com o procedimento de retirada do bebê antes do tempo. Irmãos, nós sabemos que primeira coisa é que uma mulher, quando é jovem, não é permitido e não é adequado que ela tenha filhos quando é jovem. E nós sabemos que isso é um grave perigo, porque muitas jovens, muitas mulheres morrem quando têm filhos já jovem. A Bíblia deixa claro que tudo tem seu tempo, tudo tem o tempo determinado. Mas muitas vezes, irmãos, por ações inconsequentes de outras pessoas, as coisas acabam acontecendo. Muitas vezes, aquilo que a gente não queria para a nossa vida, por causa de ações irresponsáveis de outras pessoas, a gente acaba pagando um preço muito alto. Porque a gente, muitas vezes, irmãos, não quer passar por aquilo. Mas existem pessoas que por suas ações a gente também acaba pagando o preço. A gente paga um preço muito alto, porque nós sabemos, irmãos, que muitas vezes as ações que a gente faz têm consequências e não traz consequências só para a gente, muitas vezes traz consequências para os outros, para as pessoas com as quais a gente se relacionou ou tem se relacionado. Irmãos, nós vemos que essa jovem, ela teve esse menino, mas muitos dizem que é algo de risco, porque nós sabemos, irmãos, que não é algo adequado para as mulheres, porque geralmente as mulheres têm filhos quando têm mais de 30 anos, e quando isso é ultrapassado, quando uma jovem tem filhos, nós sabemos que nem sempre os filhos que nascem são saudáveis. A Bíblia deixa claro que, como tudo tem seu tempo, e se a pessoa tiver algo antes do tempo, aquilo pode se tornar um perigo na vida dela. Então essa jovem, irmãos, ela com certeza está passando por um perigo de vida agora, porque não só ela, mas o menino que será gerado dela também pode acabar nascendo com algum defeito, porque nós sabemos que pessoas jovens geralmente têm coisas, órgãos que ainda precisam ser desenvolvidos, principalmente a mulher que não tem o útero muito desenvolvido. A mulher precisa ter isso de acordo com o tempo. Então, ter filhos para uma mulher quando é muito jovem, irmãos, é um perigo gravíssimo, porque nós sabemos que essas coisas assim pode acabar muitas vezes gerando mortes não só da pessoa que vai gerar, mas também da pessoa que está lá dentro. E a Bíblia diz em Salmos 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos me viram, e a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos, determinado, quanto nenhum deles havia ainda. Então essa palavra diz que os olhos de Deus viram a nossa substância informe, ou seja, antes de a gente nascer,
antes de a gente ser gerado no ventre da mãe da gente, irmãos, Deus ele já vê a gente formado. Ele já sabe quem a gente vai se tornar. Ele já tem planejado tudo. Tudo que acontece hoje na nossa vida, Deus já planejou. Não é algo que Deus já não saiba que iria acontecer. A verdade é que Deus já sabe de tudo isso. Então não é algo que a gente deva se impressionar. E nós vemos que essa jovem, irmãos, ela vai gerar esse menino. Mas com certeza pode ser que também não, porque ela é muito jovem e, segundo as pessoas que estão revendo o caso dela, ela está correndo um sério risco de vida e também a criança, porque nós sabemos que não é recomendado ter crianças gerado por outra criança. Imagine só uma criança gerar outra criança, irmãos. É algo absurdo e muito estranho, muito diferente, porque geralmente os pais não costumam ser pai da gente muito cedo. Geralmente eles nos tiveram quando eles já eram mais adultos. Alguns não, alguns talvez tiveram a gente quando era muito jovem ainda, porque eles não tinham as informações certas. Eles também agiram de forma errada e a gente não tem certeza de como isso aconteceu com a gente, para a gente estar aqui hoje, porque nós sabemos que quando a pessoa é jovem, ela não consegue gerar filhos, porque isso é um perigo para a vida da pessoa. Também, se ela for gerar uma outra vida, pode ser um perigo para essa vida que ela vai gerar. Pode ser algo que pode trazer doenças, pode trazer coisas transmissíveis, não só para a criança, mas para a mulher também. Então, irmãos, nós vemos que a mãe dessa menina, ela quer tirar o bebê dela para poder, talvez, jogar fora, porque ela com certeza não deve ter gostado muito que a filha dela tivesse filhos. Afinal, nós sabemos que nenhum de nossos pais, irmãos, gostaria que a gente, como filhos tão jovens, tivesse filho assim, na idade que a pessoa está, né? Afinal, quando uma moça está muito jovem, o pai ou a mãe não gostaria que tivesse filho assim, porque daria trabalho para eles, porque aquilo eles teriam que lidar com aquele peso, com aquela carga que foi gerado pelo filho. Mas muitas vezes a culpa não é nem da mulher. Às vezes o homem age de forma inconsequente. E nós vemos que essa jovem sofreu isso, irmãos. Ela passou por isso. Mas, apesar de a mãe dela pensar em matar o bebê dessa menina, a Bíblia deixa claro, irmãos, que não é permitido tirar uma vida. Não é permitido uma pessoa tirar a vida de alguém. A Bíblia deixa muito claro isso. Porque se uma pessoa tirar a vida de alguém, ela está correndo sério risco de ser, não só, eu vou dizer, condenado, mas a pessoa, na verdade,